quando se trata do treinamento de um novo Jedi dentro da Ordem, uma nova pessoa sendo aceita para ser treinada nos caminhos dos Jedi. A gente já sabe bem que os Jedi têm uma certa preferência para crianças. Antes de Anakin Skywalker entrar para a Ordem Jedi, a criança mais velha que já tinha sido aceita na Ordem Jedi, pelo menos na Ordem Jedi moderna que a gente conhece, da Era da República, foi o Cavaleiro Jedi, Rael Averross. Rael Averross entrou na Ordem Jedi com 5 anos de idade. Isso na sua época já era considerado extremo. Para você ter uma ideia, a idade de Rael Averross era tão avançada, a idade de 5 anos, que Rael Averross praticamente por toda a sua vida teve uma extrema dificuldade em se aderir ao Código Jedi. Com 5 anos de idade já era o suficiente para Rael Averross lembrar pelo menos um pouquinho do seu passado. Ele nunca conseguiu realmente se conectar com a Ordem Jedi como os outros Padawans. Rael, assim como Anakin Skywalker, via a Ordem Jedi mais como um trabalho, um serviço, um emprego, do que uma família. A idade favorita dos Jedi para treinar uma pessoa nos caminhos da força, os caminhos da Ordem Jedi, é no máximo 3 anos de idade. Quando a gente vê Anakin Skywalker sendo aceito na Ordem Jedi, com a gigantesca idade de 9 anos... aquilo foi quase algo inimaginável. Foi literalmente um recorde. E os Jedi pagaram o preço por terem feito isso. Os Jedi tinham seus motivos para terem essa regra específica idade. Quanto maior uma criança, quanto mais vivida ela é, mais apego ela criou com familiares, pessoas, amigos, coisa do tipo. E Anakin sendo aceito na Ordem Jedi para ser treinado com 9 anos de idade, isso significava que ele já tinha feito conexões emocionais, ele já tinha apego com outras pessoas, apegos que os outros Padawans na Ordem Jedi simplesmente não tinham. E o grande problema com Anakin Skywalker nem foi necessariamente a regra da idade, ser aceito velho demais, coisa do tipo, mas sim o fato que apenas uma regra foi quebrada por Anakin Skywalker. Tendo sido aceito na Ordem Jedi já com uma exceção aberta, outras exceções deviam ter sido feitas para ele. Exceções como poder ver sua mãe, manter contato com sua família, manter contato com seus amigos. Em vez disso, a Ordem Jedi prefere fazer um trabalho meia boca, um trabalho pela metade, e eles liberam Anakin entrar com todo o apego que ele já tinha e ainda assim proíbem ele de ter acesso à sua mãe. O resultado disso a gente sabe muito bem. Luke Skywalker, na sua futura Ordem Jedi, ele reconheceu esse problema. Na Ordem de Luke Skywalker, pelo menos nos Legends, ele não só não tinha a regra do apego, mas ele também não tinha a regra de idade. Ele inclusive incentivava o apego, o relacionamento entre os Jedi na sua ordem. Luke viu que você não pode simplesmente abrir uma exceção. Você não pode simplesmente eliminar uma regra e ainda manter as outras como estão. Quando você muda uma regra, várias outras têm que ser adaptadas. Se você vai liberar pessoas com qualquer idade, aplicar a regra do apego junto com isso se torna um pouco complicado. Luke Skywalker sabia disso. Ou era tudo limitado, ou era tudo liberal. Luke Skywalker escolheu o caminho liberal. Essa regra que a gente tem em relação à idade, ela não é restrita somente aos Jedi. Os Sith, curiosamente, também têm a sua preferência. No caso deles é um pouquinho menos obrigatório, mas ainda assim existe a recomendação de ninguém menos que o próprio Darth Bane, o criador da regra de 2. Darth Bane, no seu manual de como ser um ótimo Sith, diz pra gente que a escolha de um aprendiz apropriado garante a sobrevivência do Sith, independente do que possa aparecer na sua frente. Existem vários seres sensitivos à força na galáxia, Darth Bane disse. Procure aqueles que ainda não foram encontrados ou subjugados pela corrupção dos Jedi. Você vai descobrir que é muito mais fácil de moldar os jovens, os seus corpos. Suas mentes ainda estão em fluxo, ainda estão em evolução. Treinando uma criança, você pode impor os princípios de ser um Sith desde quando a pessoa é jovem. A gente sabe que as idades mais importantes para o aprendizado são as idades mais jovens. Darth Tenebras conhecia demais esse princípio, e é por isso que ele não só pegou Darth Plagueis quando ainda era uma criança, mas ele planejou tão bem planejado que ele orquestrou até mesmo a gestação de Darth Plagueis. Ele já tinha seus olhos na criança antes mesmo dela nascer. O treinamento de uma criança no lado sombrio, não só uma criança, mas até mesmo um adolescente, solidifica o indivíduo muito melhor no lado sombrio, concretiza muito mais os princípios, os morais do Sith na mente da pessoa. Para quem não sabe muito bem, o treinamento do Sith é essencialmente repleto de traumas. É um treinamento extremamente traumatizante para uma pessoa. E a gente conhece muito bem também que traumas durante a infância são extremamente difíceis de resolver.
E no final a gente vai ter uma pessoa treinada no lado sombrio com praticamente zero possibilidades de abandonar o lado sombrio. Uma pessoa com traumas irreparáveis. Uma pessoa presa ao ódio e à dor de uma certa forma que ela nunca mais vai conseguir sair. Palpatine tinha muito bem esse conhecimento e é por isso que durante o aprendizado com Darth Plagueis, Palpatine decidiu treinar ninguém menos que o próprio Darth Maul. Tanto nos Legends como no cânone, na verdade, Palpatine treina Darth Maul desde a sua infância. E todo mundo que conhece bem de Star Wars e que conhece o tipo de pessoa que Darth Maul virou, você consegue imaginar o tipo de traumas que ele passou sob o aprendizado de Darth Sidious? A infância de Darth Maul foi uma das infâncias mais traumatizantes que existem. E no final das contas a gente teve uma pessoa, um Zabrak, tão traumatizado que ele viveria à base do ódio, sobreviveria várias vezes também à base do ódio e sentiria o ódio e a dor até o último dia da sua vida. Darth Maul, tendo sido treinado desde criança, nunca conseguiu abandonar o lado sombrio, mesmo sendo rejeitado pelo seu mestre. As qualidades de treinar uma criança são claras, praticamente tudo Sith, como eu disse, essa concretização no lado sombrio. Mas quando Palpatine treinou Darth Maul, ele já estava ficando velho. E depois de anos de treinamento de uma criança até ser um adulto, para acontecer o que acontece no final com Darth Maul, a gente sabe o que aconteceu. Um mero padawan, Obi-Wan Kenobi, conseguiu derrotar Darth Maul. Palpatine viu como ele perdeu anos treinando uma pessoa para no fim ela receber uma derrota tão humilhante. Darth Sidious, na Ameaça Fantasma, ainda sem um aprendiz, a gente consegue ver no filme quão velho ele já estava. A motivação desse velho de treinar uma pessoa do zero, uma criança, até se tornar um adulto de novo, era praticamente zero. Ele nem sequer quis treinar Anakin Skywalker desde criança. Ele optou por deixar os Jedi fazer isso por ele. Depois de Darth Maul, Palpatine reconheceu os benefícios, de criar uma criança nos caminhos do lado sombrio, desde jovem, E ele viu que as vantagens simplesmente não são grandes o bastante. O custo-benefício simplesmente não é bom o suficiente. O investimento de tempo é grande demais e o retorno não compensa tanto assim, Mas no final a gente sabe que Palpatine ele pagou o preço por isso, Ele acabou escolhendo o caminho rápido, um atalho. Ele escolheu Anakin Skywalker, um jovem adulto já treinado, e no final ele pagou o preço. Anakin não foi criado no lado sombrio, ele foi criado no lado da luz. E no final das contas, quando Luke Skywalker aparece, o que Vader faz? Ele não consegue resistir. O Anakin, o lado da luz, retorna e aquilo se torna o fim de Palpatine. Mas eu quero saber você aí, se você fosse um Lorde do Sith, você treinaria uma criança ou um adulto? Qual você acha que compensa mais? E se você gostou do vídeo, treine bem o seu aprendiz, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.